Oi, pessoal, tudo bem? Continuando nosso curso, então, para falar de vetores, hoje nós vamos falar de vetores unitários. Então, nós aprendemos já o que são grandezas escalares, grandezas vetoriais, como é que a gente realiza a soma vetorial, já que nas grandezas escalares é corriqueira, é normal, é trivial. E nós vimos, então, como é que a gente soma vetores que estão já, né, paralelos, na mesma direção e sentido, paralelos em sentidos opostos, perpendiculares, e como é que a gente faz se eu tenho um vetor que está inclinado. A gente descobriu que tinha que fazer a decomposição, né, desse vetor. Pois bem, hoje nós vamos ver então o que são os vetores unitários e como é que eles vão nos ajudar nessa soma vetorial. Então, tá? Vetores unitários, como o próprio nome diz, ele é um vetor que tem módulo 1, então ele não interfere no nosso valor, ele simplesmente representa uma direção. Ele não tem dimensão, ele não tem unidade de medida, ele é 1, né? O 1 é o elemento neutro da multiplicação. E a única função dele é especificar a direção do movimento. Então, os vetores unitários, eles vão estar relacionados com os eixos positivos x, y e z. E sempre que nós estivermos falando que um vetor está em cima do eixo x positivo, vai aparecer o vetor unitário i. No eixo y vai aparecer o vetor unitário j e no eixo z vai aparecer o vetor unitário k. E como vocês podem ver, nós estamos usando um circunflexo em cima dos vetores unitários e não uma seta, como é de comum. Por quê? Justamente para que a gente possa saber que são vetores unitários, não é um vetor qualquer. São os vetores que representam a direção. Então, aqui, né, ó, eixo x, vetor unitário i. Eixo y, vetor unitário j. Eixo z, vetor unitário k. Tá? Sempre esses vetores para esses eixos não mudam. Ah, prof, mas e se o meu vetor estiver lá no menos x? Então vai ser menos i, né? Menos j, menos k. Mas o i é sempre do x, o j é sempre do k, do y, e o k é sempre do eixo z. Então, fazendo um link com o que nós já vimos, se nós viermos aqui e fizermos a decomposição do vetor a no x, nós vamos ter um valor ax na direção i e um ay na direção j. Então, esse valor a, que até então nós estávamos representando em suas componentes, a gente pode escrever ele como um vetor unitário, em termos de vetores unitários. Então, o a vai ser quem? Vai ser o valor ax, que a gente vai calcular na direção i, mais um valor ay na direção j. E assim eu escrevo o vetor A em termos de vetores unitários. O mesmo eu posso fazer com o B. Só cuidado, porque o B aqui no Y ele é negativo. Então a gente diz que o B, o vetor B, ele é um valor Bx na direção I menos um valor By na direção J. Lembrem que se tiver unidade de medida, né, na física, a gente bota entre parênteses, bota unidade, ou coloca a unidade do ladinho de cada um deles. E também eu poderia escrever esse vetor B como sendo bxi mais by na direção menos j. Também é permitido, também está correto. Eu acabo preferindo a primeira, colocar o menos aqui antes, mas também está correto escrever da segunda forma. Então vamos lá, vamos aplicar essa soma de vetores unitários. Então, primeiro, quem é o A mais B? Eu vou escrever o A aqui, de novo, botando a unidade para fora. Então, o A, ele é 4i menos 3j mais 1k, em metros. E o B, ele é menos 1i mais 1j e mais 4k, também em metros. Para que eu possa somar, eles têm que ter a mesma unidade, ser a mesma grandeza. Quem é o A mais B? Bom, o A mais B vai ser 4 menos 1. Então, eu vou somar os iguais, I com I, J com J, K com K, porque a gente sabe, né? Mesma direção e mesmo sentido eu somo,
mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio. Então, 4 menos 1, 3i. Menos 3 mais 1, menos 2. 1 mais 4, 5k. Encontrei o vetor resultante, né? A soma vetorial em termos de vetores unitários. Vou fazer a letra B. Quem é o vetor 2a? Bom, o vetor 2a, eu vou pegar o valor escalar, o 2, e vou multiplicar por todos os termos do vetor a. Então, eu vou ter o 2a vai ser 8i, 2 vezes menos 3, menos 6j, e 2 vezes 1, 2k. Isso em metros. Quem é o 3b? Vou calcular ele positivo. O 3b vai ser 3 vezes menos 1, menos 3, mais 3j, e 3 vezes 4, 12. 12k. Agora sim eu faço a subtração. Então, quem é o 2a menos o 3b? Bom, é o 8 menos 3. Porque vai ter um menos aqui no meio, né? Então, esse menos, ele vai trocar esse sinal. Então, 8 menos 3, 11i. Menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. E 2 com menos 12, então vai dar menos 12, né? Peraí. Vai dar... Opa, de novo. Agora não veio nem a borracha. Aqui, 2 menos 12. Então, vai ficar menos 10k. Isso em metros. Então, é importante lembrar que aqui tem um menos e que ele vai trocar o sinal de todo mundo dentro do segundo vetor, tá? Na hora de encontrar a resposta. Mais um exemplo, então, ó. Para os vetores A e B, calcule o vetor soma A mais B. Em termos de vetores unitários. Bom, em termos de vetores unitários, o A mais B vai ser 3i mais 5i, 8i, 4j menos 2j mais 2j, em metros. Essa é a soma em vetores unitários. Módulo, bom, módulo eu quero vetor resultante e o ângulo também. Então, vamos lá ver como é que faz isso. Eu vou pegar um slide diferente. Bom, vamos representar os nossos vetores. Então, são 8i para 2j. Então, x, y, 8i. Então, vou vir aqui, pego uma régua de preferência, né? 8. E 2j, 2. Então, I, direção x, j, direção y. Quem é o módulo do vetor? É a soma desses vetores, é essa diagonal aqui, que a gente já viu que para encontrar esse vetor aqui, eu vou chamar ele de A, ele é Pitágoras. Então, eu vou vir aqui, A ao quadrado é 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Só a letra B, né? Então, A ao quadrado vai ser 4 mais 64. A ao quadrado vai ser 64 mais 4, 68. Como estava ao quadrado raiz, posso decompor ou usar aproximado. Então, raiz de 68 aproximadamente vai dar 8,25. Acho que era metros, né? Metros. Como é que eu encontro o ângulo? Bom, o ângulo, letra C, que forma com o semeixo positivo, a gente sabe que é o inverso da tangente, é o arco tangente. Do valor em y dividido pelo valor em x. Eu vou na calculadora, 2 dividido por 8, o arco tangente, e eu vou descobrir que ele vai dar 14,04 aproximadamente graus. Vamos analisar? Meu ângulo está no primeiro quadrante, tudo certo. A tangente, nesse caso, não espelhou. Pessoal, vetores unitários é isso. São vetores que nós utilizamos para representar as direções. Apenas isso, nada mais. E nós sempre vamos somar os semelhantes, tá? Então, a gente sempre soma os semelhantes.
I com I, J com J, K com K. Uma coisa importante, vocês viram no último exercício que eu tinha um vetor x, um valor em x, um valor em y, e que eu queria calcular o vetor resultante. E aí eu usei o teorema de Pitágoras. Era um I e um J. Tá, mas e se eu tiver IJK? Como é que eu acho o módulo? Então, o teorema de Pitágoras ele é válido para vetores que formam 90 ângulos entre si. E no caso dos vetores unitários isso acontece. Então, se por acaso vocês tiverem IJK, vocês vão fazer o teorema, vão aplicar o teorema de Pitágoras para os três valores. AX ao quadrado, mais AY ao quadrado, mais AZ ao quadrado, e vocês vão encontrar o módulo do vetor. Tá bem? Até o próximo vídeo, então. Espero que tenha ficado clara essa parte de vetores unitários.